Bis, do chocolate Bis. Você abre a caixa e começa a comer. Só que você começa a comer numa velocidade alucinada. Você não consegue parar. É o que está escrito aí. Comer num único período de tempo uma quantidade de comida definitivamente maior do que a maioria das pessoas comeria num tempo similar e sob circunstâncias similares. Tradução: você come muito mais rápido do que qualquer um dos seus amigos ou amigas. E não basta você comer essa caixa rapidamente em 3 minutos. Você tem que ter uma sensação de que você perdeu o controle. Você tem que ter uma sensação de que você não consegue parar de comer a droga do chocolate. Tá? Aí você está tendo um acesso de compulsão, um acesso de binge eating. O binge eating disorder é o nome da doença e que é constituída de episódios de binge eating, episódios de farra alimentar. Agora, vejam essa figura. Essa senhora está tendo um acesso de binge, e aí tem doces salgados, batata frita, sonhos, o que você quiser tem aí, e ela comendo numa grande velocidade, o olhão aberto, porque tem também os triggers. O que é o trigger do binge? É o gatilho, é o que faz desencadear o acesso compulsivo. Gente que faz dieta muito restritiva, daquelas que só pode comer 2 folhinhas de alface por dia, tem mais facilidade de ter um acesso compulsivo. Emoções negativas também ajudam. Desejo por um alimento proibido. Quero tanto comer chocolate, quero tanto, mas me proíbo, até que tem uma hora que eu não aguento e como 8 chocolates de uma vez. Álcool pode precipitar. Situações de tédio, como, por exemplo, no isolamento da pandemia, o tédio ajuda a ter episódios compulsivos. Brigar com alguém importante. Então, não tentem terminar namoro durante o isolamento, porque não é uma boa se você tiver uma tendência à compulsão. E pessoas também, finalmente, que passam o dia lendo revistas e artigos sobre dieta e forma física, porque não consegue pensar em outra coisa, só pensa nisso e acaba tendo acesso também. Então, essas pessoas que estão sob muito estresse costumam ter uma fome irresistível, que a gente chama de fissura ou craving. E quando eu tenho um craving ou uma fissura, normalmente eu não vou pegar alface, não vou pegar tomate, eu vou pegar alguma coisa que tenha muito carboidrato gorduroso. Por exemplo, snacks, junk food, pipoca, doces. Todos esses são trigger foods, são gatilhos que podem ser usados como drogas. Ou seja, eu posso usar doces, pipoca, hambúrguer como drogas. Vejam no slide de baixo que, em inglês, stressed é desserts ao contrário. Desserts, como vocês sabem, é sobremesa. Stress e desserts é uma questão de colocação das letras. Essa eu aposto que vocês não sabiam. Esse senhor, Briat Savarin, ele viveu em 1755 até 1826. E eu transcrevi porque vale a pena vocês verem o que ele fala. A magreza é o estado de um indivíduo cuja carne muscular, não sendo forrada pela gordura, deixa perceber as formas e os ângulos da estrutura óssea. Ela, portanto, a magreza, é um terrível infortúnio para as mulheres, pois para elas a beleza é mais do que vida, e a beleza consiste, sobretudo, na redondez das formas e na curvatura graciosa das linhas. Portanto, como diz uma amiga minha, nasci no século errado. Eu devia ter nascido no século desse cara, porque ele ia gostar das minhas redondezas. Quem é anoréxica? Anoréxica, em geral, é uma mulher jovem. Ela se vê gorda, mas o aspecto dela é esquelético, é cadavérico mesmo, ela se vendo gorda. Então, ela vive imersa num corpo que ela enxerga como obeso. Por isso ela tem obsessão pelo corpo magro, porque quando ela se olha no espelho, ela se vê gorda. Quando ela fecha os olhos, a imagem corporal dela é de obesa. E ela não se encaixa na classificação de gêneros masculino e feminino convencionais. Eu lembro de uma menina que eu atendia, que ela dizia assim: eu não quero ser bonita, eu não quero ser gostosa, eu quero ser magra, eu quero ser uma tábua. Assim que ela dizia, de modo que não entrar em nenhum dos gêneros significa ter uma aparência assexuada,
E talvez essa aparência sexuada seja uma forma de ela se proteger da sexualidade feminina, ou seja, ela quer continuar menina, ela não consegue ser mulher. Então, ela sendo menina, a coisa fica boa para ela. E, normalmente, ainda tem um aspecto andrógeno e vai completar o perfil, essa neutralidade andrógena. Na anorexia, costuma haver um emagrecimento entre 20% e 40% do peso inicial, o que é bastante. A distorção da imagem corporal, como vocês já sabem, o pavor de engordar e a recusa de comer, a preocupação excessiva com o peso e com a forma do corpo, e esse último item tem sido meio controvertido hoje em dia, tem sido discutido, mas, enfim, interrupção da menstruação por 3 ciclos consecutivos, não é mais obrigatório esse componente. Como é que ela se alimenta? Ela come em segredo. Eu tive uma paciente que era médica, inclusive, e não sei se vocês sabem, mas as anoréxicas, por incrível que pareça, costumam ser grandes cozinheiras dos outros. Então, essa paciente médica fazia grandes jantares e, enquanto as pessoas comiam, ela ficava só sorrindo. E aí enfiava 2, 3 grãos de arroz na boca, mastigava bastante, fingia. De vez em quando, quando ela tinha que comer alguma coisa um pouco mais sólida, ela levantava, ia até a cozinha, e cuspia e voltava. Quer dizer, a anoréxica come em segredo, ela esconde a comida, ela come sozinha. E as quantidades de alimento, isso vocês vão ver depois nos exemplos, são cuidadosamente pesadas, as calorias anotadas, ou ela sabe as calorias de cor de cada alimento, e ela sabe exatamente quantas calorias ela vai comer hoje. E, além de ela comer muito pouco, ainda tem uma tendência ao exercício excessivo. Por quê? Porque ela precisa não só emagrecer, porque ela é gorda, mas ela também precisa perder gordura localizada. Então, ela acha que fazendo exercício excessivo, ela perde as gorduras localizadas. Se a Gisele Bündchen fosse anoréxica, ela seria assim, peito e osso. Se a Barbie fosse anoréxica, ela seria assim, vejam as pernas dessa Barbie, vejam o tórax dessa Barbie. Então, aqui vocês estão vendo uma Barbie razoavelmente jovem, mas acontece que, como todo mundo, a Barbie envelhece. A Barbie, aos 50 anos de idade, olha o que aconteceu com a coitada. Deitada na cama, com laptop, do lado esquerdo tem batata frita, na cama tem refrigerantes, enfim, ela não para de comer. Ou seja, dietas muito restritivas levam a episódios compulsivos, e nos episódios compulsivos a pessoa engorda como a nossa Barbie. Vocês acham que isso aqui tem alguma coisa de sensual? Nada, né? Provoca um sentimento muito estranho na gente, vejam só. Pretensamente sensual. Nada sensual. Bom, então vamos agora falar um pouco de bulimia, da síndrome bulímica. Na bulimia, da mesma forma que na anorexia, existe um desejo de emagrecer e medo de engordar. O peso ideal é sempre inferior ao peso real. Portanto, vocês veem, a imagem corporal já não é legal, porque tem muita diferença entre a imagem real e a imagem ideal. Ela faz uma supervalorização das próprias dimensões corporais. Tradução, ela se vê sempre gorda. Agora, como é que acontece a síndrome bulímica? Ponto 1. É o surgimento brutal e repetido de episódios de superalimentação incontroláveis. O que quer dizer isso? Quer dizer episódio de binge eating, tá? Episódio compulsivo. Ele é brutal, pode ser repetido, ela perde o controle e come por todos os poros. Só que, diferentemente do outro caso, ela vai ter comportamentos que a gente chama de purgativos, que são os vômitos provocados e o uso intempestivo de diuréticos e laxativos. Tudo isso para perder peso. E, frequentemente, ela, né, alia tudo isso à prática exagerada de atividade física. Eu tive uma paciente que ela já sabia que ia ter um episódio
Então, e a coisa dela era chocolate. Ela se pesava antes de comer, aí comia, e se pesava depois de comer, e ia vomitando até voltar ao peso de antes de comer o chocolate. Vocês imaginem o drama que é isso, que ela podia chegar, às vezes, a vomitar 8 vezes seguidas para voltar ao peso inicial. A etiologia da bulimia, como de tudo, é biopsicossocial. O biológico é disfunção da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela vida afetiva da gente. Tem os fatores psicológicos, que é uma hostilidade autodirigida, quer dizer, uma autoagressividade e é um comportamento altamente impulsivo. O comportamento impulsivo é aquele em que a pessoa não pensa muito, não pensa nas consequências. Deu vontade, ela vai e faz, ela não consegue se segurar. Isso é um comportamento impulsivo. E também tem, então, tem o bio, tem o psico, e o social é dado por um ambiente familiar, que é um ambiente, em geral, bastante agressivo, como a gente vai ver daqui a pouco nos exemplos. Esse quadro retrata bem o que é a vida das bulímicas. Vejam só que elas estão, essas duas aí, estão se locupletando de comida e já tem a privadinha aí para vomitarem depois e poderem voltar ao que eram antes. É um quadro que retrata simbolicamente muito bem o que acontece com o episódio bulímico. Então, seja anorexia, seja bulimia, seja obesidade, todo mundo tem horror de gordura. Por quê? Porque a gordura é o símbolo visual de tudo que a pessoa odeia em si mesma. Tudo que não deu certo na vida dela é porque ela é gorda. Ela é sozinha, não arruma parceiro afetivo porque é gorda. Não entrou na faculdade porque é gorda. Enfim, nada dá certo por culpa da desgraçada da gordura. Mudando agora um pouco, porque para falar de 30, 40 minutos, eu enfiei um monte de assuntos. Eu achei interessante falar um pouco com vocês sobre transtornos alimentares e o papel da mídia. A mídia tem um papel importante, não de causador. A mídia não causa transtornos alimentares, ao contrário do que muitos pensam. Mas o que a gente tem que ver é, primeiro, o papel das mídias no desenvolvimento de um contexto social que favorece o aparecimento desses transtornos. Quer dizer, qual é o contexto social que a mídia faz que facilita o aparecimento de transtornos alimentares? Basta ver o Instagram que você entende na hora. O papel das mídias na etiologia dos transtornos alimentares também. Como os pacientes usam as mídias? A gente vai ver que eles podem usar de uma forma maligna, através de sites de anoréxicas, como também as mídias podem orientar as pessoas a fazerem dietas razoáveis, dietas saudáveis, enfim, o que comer, como comer. A mídia pode ter um valor positivo muito importante. E, finalmente, 4, como o conhecimento do papel das mídias pode ajudar no tratamento e na prevenção dos transtornos alimentares. Olha, se você deseja um resultado que é ficar com o corpo da musa fitness, então se prepare para fazer pelo menos 80% do que ela faz, ou mais, tá? Já estou começando a dar uma receita para vocês ficarem bem em forma. Por exemplo, a Madonna já foi adepta da dieta do ar. A ideia consiste em cozinhar a comida e, enquanto ela estiver quente e com vapor, apenas colocá-la na frente da boca sem comer. Só sentir o cheiro para enganar o cérebro. No lugar das refeições, ela tomava uma sopa feita com água e sal. Para perder 10 quilos, Beyoncé passou a tomar somente uma solução com a seguinte mistura: água, suco de limão, xarope de maple e pimenta cayenne. A bebida era ingerida de 6 a 12 vezes por dia durante 2 semanas. Aí você faz isso e vira uma Beyoncé. Parar de comer sólidos por 9 dias é o que faz a modelo Adriana Lima em sua preparação para o desfile da grife Victoria's Secret. Nesse período, a alimentação dela é constituída por shakes. Nas 12 horas que antecedem sua entrada na passarela, a baiana é ainda mais radical. Para de beber água completamente. Sem líquido nenhum, você seca. Pode perder até 1,8 kg. Estão anotando? Essa Marina Garcia, que é uma jornalista,
dá 5 conselhos, que ela chama de 5 conselhos desastrosos que as musas fitness dão para você. Vamos ver. Primeiro, malhar em jejum. É a aposta de famosas como Jaque Cury, que declarou ter feito esse tipo de exercício durante 45 dias para secar. Afinei porque pratiquei aeróbico em jejum por 20 minutos, 4 vezes por semana, contou ela à revista Ego. E aí, vejam como ela ficou. Tá? Malhar em jejum é isso. Enrolar plástico filme na barriga durante os exercícios. Foi um dos segredos apontados por Rayane Moraes e Mayra Cardi para manter a cintura fina. Quando for fazer exercício tipo bicicleta, envolva uma faixa na cintura, na área da barriga. Pode ser um plástico daqueles de envolver alimentos. Aquilo faz suar muito e você perde líquido no local, dando o aspecto cintura fininha. E aqui estão, então, as duas beldades, com a cintura bem fininha. Usar cinta modeladora para malhar. Um dos segredos para diminuir a circunferência da cintura. Fanny Negesha, modelo e ex-namorada do atacante italiano Mario Balotelli, mostrou em fotos que usa o apetrecho durante os exercícios com a promessa de que o efeito de compressão dará mais curvas. Vejam como ficou a Fanny. Ótima, não? Essa é ótima. Cuspir o chocolate. A revista Toda Teen reportou que Gabriela Pugliese deu uma dica em seu Instagram para matar a vontade de comer chocolate e não engordar. Basta mastigar a iguaria, dar uma saboreada, mas não engolir, e sim cuspir o alimento para não ingerir a gordura. Não estou mostrando ela cuspindo, mas aqui vocês estão vendo esse quadrinho onde a francesinha está falando como é importante ter uma alimentação equilibrada. E a alimentação equilibrada para ela é, de um lado, chocolate ao leite, do outro lado, chocolate negro, chocolate amargo. Embaixo do chocolate amargo, uma garrafa de vinho tinto e uma garrafa de vinho branco embaixo do chocolate ao leite, e o gato olhando com uma cara de não acredito no que essa maluca está fazendo. Agora, vejam que interessante. Eu recebi por e-mail uma propaganda de uma das principais chocolaterias de São Paulo. Isso em comemoração ao Dia dos Namorados. Diz assim: seu amor te completa? Nesse Dia dos Namorados, mostre que vocês foram feitos um para o outro. O amor e a paixão são sentimentos difíceis de explicar, mas a gente sabe muito bem quando sente. Parece que tudo na vida se encaixa perfeitamente. E, para te ajudar a declarar todo o seu amor nesse Dia dos Namorados, criamos uma coleção cheia de combinações surpreendentes, pensadas para provocar as reações mais gostosas nessa data tão especial. Aí você clica em comprar agora, tá? E tem uma profusão de ofertas, das quais eu selecionei para vocês duas que eu acho que vocês vão ficar loucos para comprar. A primeira é esse chocolate com os dizeres "Eu te amo", tem 465 gramas, e vocês pagam a bagatela de R$ 241 para ter essa frase e dedicar à sua namorada, ao seu namorado. Isso se você quiser em português. Porque se você quiser em inglês, é 520 gramas, portanto, mais do que 465, e você paga apenas R$ 1 a mais. Por R$ 242, você tem I love you para dar para o seu amado ou para a sua amada. Tá? Quem quiser depois o endereço eu conto. Bom, e a quinta, então, a quarta foi de cuspir o chocolate, a quinta foi comer nua na frente do espelho. Segundo a musa fitness, a mesma Gabriela Pugliese, fazer isso seria uma forma de sentir vergonha do próprio corpo por estar comendo muito e de encarar o que aquele alimento poderia fazer na sua aparência. Assim, comeria-se menos. Bom, não só o português está errado, mas, enfim, sem comentários. Aí, o que ela faz? Corpo delgado da cor do pecado. E essa revista People pergunta: quanto você precisa ser magra para ser muito magra? E aqui várias artistas da época
dentre as quais a Jennifer Aniston, a Victoria Beckham, que se revelaram anoréxicas. Também jovens usam códigos para promover a anorexia nas redes, que é uma coisa que eu tinha já antecipado quando falei do papel da mídia. Vejam só. Hashtags em códigos. Meninas de 11 a 20 anos com transtornos alimentares utilizam códigos secretos e linguagem própria para falar sobre a rotina da anorexia e da bulimia nervosa. A prática é conhecida como pró-ANA, pró-anorexia, ou pró-MIA, pró-bulimia, e é feita por meio de relatos compartilhando o que comem e dando dicas de laxantes e técnicas de emagrecimento para as iniciantes. Quer dizer, você entra nesses sites e você aprende como ser uma boa anoréxica, uma boa bulímica, com várias receitas. Outros códigos identificados, os termos NF, No Food, LF, Low Food e ED, Eat Disorder. Existe ainda esse prefixo borboleta, que é borboleta que é um inseto bonito e magro. É uma metáfora para a perfeição que buscam atingir. O termo tem se propagado entre as adeptas da pró-ANA. Todas querem ser borboletas. A hashtag borboletana é um código secreto para falar sobre anorexia nervosa. Então, entre maio e junho de 2017, 28 mil menções com o código no Twitter e 11 mil meninas, com alcance de 1.700.000 pessoas. Os números são fantásticos, né? Elas contam detalhes do que fazem para se manterem cada vez mais magras e pedem dicas de remédios que promovam a perda de peso. Isso posto, vou falar para vocês de casos. Vocês teriam alguma pergunta para fazer ou eu posso ir em frente? Bom, se ninguém me responde, eu vou em frente. Vamos ver, então, alguns casos. A Júlia e chegou a ingerir apenas 26 calorias por dia. Quer dizer, para você decorar o valor de 3.500 alimentos, você não tem mesmo o que fazer na vida. Ela presenteia amigos e parentes com balanças, a fim de ter sempre onde se pesar de forma confiável. Então, se você convidar a Júlia, que não é agrícola, para jantar, ela leva uma balança para sua casa, para ela poder se pesar antes e depois do jantar. Meg, com 25 anos, quando lhe criticavam o emagrecimento, ela se sentia elogiada e segura. Quer dizer, fala, você está magrinha? Obrigado, obrigado. Com total certeza de não estar tão magra. Mas, se lhe diziam que era bonita, achava-se gorda. Gostava de ouvir que estava com olheiras, feia, com olhos salientes, o que indicava um peso bom. Desejava até ser aidética, para ficar bem magrinha e doentinha. Mônica tem 42 anos, sempre atenta para se manter em forma. Ela precisa perder a barriga e afinar as coxas. Então, para isso, faz 6 horas diárias de exercício, cospe os alimentos após mastigá-los e toma laxantes. Quer dizer, o que fica a gente não sabe. Nunca acredita nos comentários sobre sua magreza excessiva. Essa já tem 42, hein? Nem é tão garota. Dani, em compensação, com 13 anos, na praia sentiu-se gorda e disforme. Passou a ingerir apenas metade de uma fruta ao longo do dia. Com 1,65 m e 37 quilos, considera-se gorda e visualiza imagens das suas coxas, barriga, braços e bochechas salientes e desproporcionais ao resto do corpo. Cláudia tem 36 anos e teve vários episódios de automutilação, tipo, fica se cortando, tá? Desde os 26 anos, cortando-se com gilete ou tesoura nos braços ou barriga quando se desespera com o corpo. Não sei se vocês já viram casos assim, mas isso é meio confundido com tentativa de suicídio, mas não tem nada a ver. São pessoas que o grau de ansiedade e angústia é tão grande que elas precisam se cortar para que a ansiedade vá embora. A Cláudia, além da automutilação, ela se vê muito gorda e quer emagrecer até sumir. Conta episódio de abuso sexual aos 9 anos. Aviso, é muito comum nos quadros de transtornos alimentares antecedentes de abuso sexual na infância ou na adolescência. Ariane tem 19 anos.
após cirurgia plástica no nariz, ganhou peso. Os amigos diziam que ela estava com o nariz bonitinho e pequeno, mas o restante estava grande e redondo. Ela passou, então, a se achar enorme e decidiu emagrecer. Emília, com 19 também, aos 8 anos, era baleia e branquela para as colegas. Sentindo-se gorda, um lixo restringiu sua alimentação a sopas e passou a fazer muito exercício. Triste e desesperançosa, nunca namorou, sente-se insegura em meio às pessoas. Agora, um caso de bulimia. Carol tem 23 anos, come grande quantidade de doces, tá? Acesso de binge eating, e depois provoca vômitos, usando água com sabão. Vocês podem falar água com sabão, mas tem um significado simbólico, porque água e sabão é para purificar, é para limpar. Então, diz ela, o vômito limpa a alma e ajuda a ficar esguia e esbelta, a enquadrar-se no padrão de beleza e sucesso. Carol já foi modelo, hoje sente vergonha do próprio corpo. Silvia tem 20 anos, diz que, segundo ela, tem neurose de comida, come chocolate compulsivamente. Então, ela tem binge com chocolate. Minha vida é um cardápio, mas não consigo emagrecer. Não consegue vomitar, então ela toma laxantes. E o gatilho, quando perdeu o namorado, achou que precisava emagrecer. Por isso eu aviso, não termine namoro durante o isolamento. Bianca, com 20 anos, vejam que bela família que ela tem. A mãe, com 52 anos, é separada, muito preocupada com estética e regimes, frequenta spas. Isso é muito comum, que em famílias de anoréxias e bulímicas, uma relação muito enrolada, muito complicada entre mãe e filha. Frequentemente, essas mães são jovens e tratam de se manter jovens, tratam de se manter com uma bela estética, muito bonitas, e competem muito com as filhas. E, é claro, as filhas também competem com a mãe. Só que a filha acaba indo para uma coisa mais perigosa, para uma obesidade ou para uma anorexia, uma bulimia. Então, essa é a mãe. O irmão tem 17 anos, é alto, forte, esportista e, segundo ela, ele não gosta de viados. O pai tem 53 anos, tem um casal de filhos com a nova esposa, tá? Mas ele é alienado em relação aos filhos. Aos filhos quer dizer a Bianca e ao irmão. Porque os pais de Bianca são separados há 17 anos e o pai já tinha, então, um caso com a atual esposa. Vocês vejam que é uma família que qualquer um gostaria de ter. Vanessa, 24 anos, ela própria se auto-intitula o aspirador. Ela diz assim, tudo é engolido de pé, na cozinha, escondida no quarto, a qualquer hora, de uma maneira assustadoramente rápida. Depois da crise, vem a culpa e a vontade de vomitar. Quer dizer, isso é uma definição de livro do que é um acesso de binge e do que é uma síndrome bulímica. E aqui um exemplo de binge, a dupla Suzana. Suzana mede 1,65 m, pesa 136 kg. Nos acessos de binge, ela perde completamente o controle sobre si mesma, como eu já tinha avisado. Diz ela, é como se houvesse duas Suzanas, e nessa hora a Suzana racional não tem como interferir. Parece aqueles casos de várias personalidades, quer dizer, ela não consegue se controlar, ela se entrega completamente. E a parte racional dela não consegue dizer para, pelo amor de Deus, não consegue. Falamos de binge, falamos de anorexia, de bulimia, e agora vamos falar alguma coisa sobre vigorexia. Se a gordura é uma questão feminina, o músculo é a questão masculina. Então, as mulheres têm obsessão pela gordura. Alguns homens, poucas mulheres, desenvolvem uma obsessão doentia pelo músculo. Seria, então, uma espécie de anorexia reversa, uma anorexia ao contrário. Porque esses homens, eles são muito fortes e muito musculosos. Porém, eles se veem fracos, magros, esqueléticos, e isso leva para eles a ansiedade e a angústia. Eles têm vergonha do próprio corpo, portanto, eles se isolam. E eles se isolando, eles não saindo de casa, têm prejuízo psicossocial e ocupacional, profissional.
estão na academia e estão o tempo inteiro se olhando no espelho, fazendo uma autochecagem compulsiva da forma corporal, do índice de massa corporal, da definição dos músculos e do teor de gorduras. Quer dizer, você entra numa academia, você vai ver alguns vigoréxicos estão sempre grudados no espelho e se examinando. Fazem uma dieta rigorosa e muita batata doce e usam fármacos como esteroides anabolizantes e, às vezes, injeções de óleo e silicone intramuscular e o uso de próteses. Portanto, resumindo, esse é um vigoréxico bom. Qualquer um faz o diagnóstico fácil, né? Vejam como ele é. Olha a cintura dele. Anorexia, sexo feminino. Vigorexia, sexo masculino. Autoimagem de obeso na anorexia, autoimagem de fracote na vigorexia. Automedicação. A anoréxica usa diuréticos e laxantes, o vigoréxico usa anabolizantes. Finalmente, o tratamento. Normalmente, a gente precisa fazer um tratamento multiprofissional, interdisciplinar. Quer dizer, a gente precisa, às vezes, ver o paciente, ver a família, ver filho, ver empregada, ver tudo. Para isso, é necessário o concurso do nutrólogo, do psicólogo, do psiquiatra, do nutricionista, do educador físico e outros que estão aí. Outros pode ser o ortopedista, o reumato, o cardiologista, enfim, dependendo de que outras patologias a pessoa tenha, vai entrar mais um outro profissional. A minha mensagem: você pode ir à academia todo santo dia, beber muita água, tomar todas as suas vitaminas, não comer açúcar, não ingerir gorduras, não usar álcool e nem drogas. Mas se você não souber lidar com seus sentimentos e emoções, você adoecerá. Portanto, cuide da sua saúde mental. Muito obrigado. Eu espero ter terminado em tempo suficiente. Tá ótimo, muito obrigada. Agora a gente vai ver se a Natália consegue compartilhar. Vamos, peraí. Deixa eu pedir aqui. Muito boa a aula, doutor. Obrigada. Precisa autorizar para mim. Deixa só eu já deixar aberto aqui o... Acho que o doutor precisa parar de compartilhar também. Ah, tá. Ok. Opa. E agora? Vê se a Natália, você consegue? Agora ou não ainda? Calma aí. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Um minutinho. É no slide, né? Foi? Foi. Beleza. Bom, boa noite, gente. Eu sou nutricionista. Eu tenho essa marca que chama Nutrição com Personalidade. Eu vou passar bem rápido no currículo. Eu fiz a especialização em transtornos alimentares no Hospital das Clínicas, depois eu fiz materno-infantil, funcional, agora estou no mestrado e, enfim, atendo e trabalho em algumas escolas. Bom, vamos lá, deixa só... Será que eu consigo mover isso daqui para baixo? Aí. Como é que eu deixo pequenininho? Aí, pronto. Se não me atrapalha. Bom, é uma honra poder dar uma aula com o Dr. Arthur. Tô super nervosa, tá? Então, gente, por favor, vocês tenham compaixão da nutricionista. Mas vamos lá. Em relação a... só falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu atendo em consultório e a minha linha de trabalho, a minha abordagem é a nutrição comportamental, tá? Então, é uma abordagem não prescritiva, né, da nutrição. E acho que é melhor aqui. E eu tenho onde a gente trabalha o comportamento alimentar, a relação, né, das emoções com a comida, a mentalidade de dieta. E eu tenho também, aí é
pessoalmente, que eu trago, né, para a minha linha de trabalho, uma postura bastante crítica e até politizada em relação à questão da gordofobia e de tudo que a gente tem feito quando a gente fala em dieta, né, assim. Então, em algum momento, vão ter aqui algumas falas bem politizadas mesmo, que eu acho que é importante a gente ter essa consciência quando a gente fala de pessoas gordas e como isso tudo está estigmatizado, né? Aí depois eu falo um pouquinho da nutrição comportamental. Bem, eu peguei 2 fotos do Google, mas a anorexia nervosa, em relação à alimentação, eu vou me ater bem às questões nutricionais, tá? Para não ficar repetindo, enfim. As meninas com anorexia, elas têm uma preferência por alimentos menos calóricos, né? Então, elas têm alguns comportamentos típicos. Eu fiquei 6 meses lá na enfermaria do HC de transtornos alimentares. Então, elas usavam papéis, elas secavam, né? Tentavam secar as carnes, né? Tudo que tinha gordura, pegavam papel toalha e tentavam secar, esconder o alimento, enfim, jogar. Então, são meninas que precisam de supervisão, né? Então, quando a gente oferece ali o alimento, até a faca não pode ser pontuda, então a gente precisa observar, não pode deixar que logo depois da refeição que elas vão para o quarto ou para o banheiro, a gente precisa ficar olhando, porque elas têm sempre tentativas ali de burlar aquela refeição, tá? O doutor Arthur falou, né, desse grande interesse em culinária, então elas realmente cozinham muito bem, elas colecionam receitas, elas querem fazer parte da compra, porque também é uma maneira delas fiscalizarem a despensa, né, e tudo ali o que vai ser comprado. E tem um dado também importante, que elas ajudam na casa, né, então elas querem limpar a casa, arrumar as coisas, tudo que tem gasto energético, elas fazem, né. Tem até um filme, um documentário, ele é antigo, que eu até tive na minha aula de bioética, eu me esqueci o nome, depois eu posso passar para vocês, que eles mostram uma enfermaria de transtornos alimentares e entrou numa discussão sobre a autonomia da paciente e um tratamento muito pouco humanizado. E aí uma coisa que eu levantei, aí o doutor Arthur pode até falar depois, complementar ou discordar, mas que eu pontuei é que a gente precisa renutrir essa paciente, né? Ela precisa começar a conseguir raciocinar, porque a desnutrição ela vai num grau tão grande que a gente fala e ela não vai entender, né? A gente precisa nutrir, né? Ela precisa começar a raciocinar de novo. Então não tem muito acordo com elas, a gente precisa fazer com que elas comam, né? E aí depois que a gente restabelece um mínimo de um peso, um IMC mínimo, né, a gente consegue daí entrar num trabalho mais profundo, né? Então, em relação ao manejo nutricional, a gente precisa aqui reintroduzir os grupos alimentares, então, não só trabalhar, né, com os grupos de carboidrato, proteínas, lipídios, mas começar a reintroduzir, né, na dieta. Precisamos colocar de novo a frequência e o padrão alimentar, né? Então, elas fazem uma refeição por dia, né? Então, como o doutor mesmo falou, às vezes uma fruta, meia fruta. Então, a gente precisa ir aos poucos reintroduzindo, e a preferência é por via oral, né, por alimentos, e não por sondas, justamente para a gente trabalhar essa exposição ao alimento. A gente começa a trabalhar crenças e proibições, né? Então, todas as crenças em relação à alimentação, e porcionamento adequado, porque elas também pegam com a colher ali o arroz e dão aquela chacoalhadinha para ir menos, né? Então, o quanto que realmente é de arroz, quantas colheres, a gente precisa passar isso para um responsável, mostrar o porcionamento para o responsável, porque senão, né, uma colher pode ser uma colher ou uma colher, né, bem rasinha. Então, é um trabalho bem de supervisão e bem complexo. A gente evita, né, o consumo e a prescrição de fibras, líquidos, né, e até alimentos integrais, porque isso vai gerar um volume, e é como o bebê que está começando a comer, que a gente não oferece líquido, porque senão não cabe a comida. Com as meninas com anorexia, a mesma coisa. E por elas estarem bem desnutridas e muitas vezes não ter alimento entrando, a gente às vezes trabalha com enzimas, probióticos, digestivos, porque elas têm uma gastroparestesia. Tá? E aí elas têm uma digestibilidade bem ruim. Em ambulatório, a gente trabalha com um ganho ponderal, ganho de peso de 250 a 450 gramas na semana. Só que a gente é regra, mas a gente tem um período, né, inicial de até 10 dias em que esse peso ele é estável.
Então, ela não vai ganhar peso. Primeiro, a gente vai mudar de um estado catabólico para um estado anabólico. Então, é comum que inicialmente ela não ganhe peso. É até comum que ela continue perdendo peso. Enfim, a gente precisa pesar, né? Ela nunca vê o peso, pelo menos em enfermaria, né? A gente não deixa que a paciente veja o peso. E aí a gente vai aumentando gradativamente as calorias da dieta. E aqui eu coloquei, acho que eu não esqueci de falar. Aqui eu falei do retorno da menstruação, quando a menina para de menstruar, isso seria um termômetro, né, de que a gente recuperou o estado nutricional. Em relação aos homens, seria os níveis hormonais adequados. A gente tem uma condição na anorexia que é bem séria, que chama síndrome da realimentação, que como elas têm uma refeição, um aporte calórico muito restrito, elas ficam praticamente num quadro de cetose, né? Então, quando a gente começa a realimentar essa paciente, a gente começa a estimular a insulina. E aí a quantidade de fósforo usado para fosforilação, para ativar a GLUT4 é muito grande. E aí, nesse momento, ela pode realmente fazer um quadro de fosfatemia e aí ter arritmia, desequilíbrios, enfim. Então, esse começo, né, dessa realimentação da paciente com anorexia tem que ser feito com muito, muito, muito cuidado. Então, se ela está consumindo 100 calorias por dia, 200 calorias por dia, a gente vai aumentar muito pouco e gradativo, né? Então, como tem aí no slide, 100 calorias por dia, até chegar num mínimo de aceitável. Eu não sou muito boa em bioquímica, mas eu acho que eu consegui explicar mais ou menos aí a questão da insulina. A gente deixa as pacientes sem atividade física, né, para justamente parar com o estado catabólico. A gente usa o diário alimentar, que é um instrumento, isso principalmente quando a gente fala do tratamento ambulatório, que eu vou mostrar depois o diário para vocês. É um instrumento onde elas anotam o que elas comeram, em que horário que elas estavam, aonde elas estavam, com quem elas estavam, os pensamentos, sentimentos. E aí, dependendo do quadro, né, se ela tem da doença, se é anorexia, bulimia, compulsão, a gente tem um formato diferente do diário alimentar. E a ideia é que a gente consiga monitorar, ver se está tudo ok, ver como se ela conseguiu cumprir ali a dieta prescrita. Enfim, ele é um instrumento bem, bem importante para a nutrição, para a psicologia. Elas têm um ganho inicial de gordura, né, principalmente na região do abdômen. E depois essa gordura, depois de aproximadamente 3 meses de estabilização do peso, quando a gente chega ali no peso adequado para elas, essa gordura ela é distribuída no corpo todo. Então, isso a gente precisa avisar e gera muita angústia nas meninas, né? Mas é o processo ali do corpo, o que acontece com esse ganho de gordura. Em relação à sonda nasogástrica, quando é optado por esse tratamento, por essa via de alimentação, espera que essa paciente ganhe 5 quilos e após esse ganho, aí a gente começa a estimular a alimentação via oral, com comida mesmo, né? E às vezes a gente usa algum tipo de hipercalórico, enfim. Mas o que a gente precisa, acho que, fixar em relação ao tratamento, né, de uma menina com anorexia, nutricional pelo menos, é que no começo não tem muito acordo, né? Ela precisa de supervisão e a evolução, né, da alimentação e da prescrição dietética, ela precisa ser gradual, né, e com calma, porque senão ela faz a síndrome da realimentação. Teve um dado que eu tinha colocado no outro slide, não mencionei, mas elas têm um gasto energético basal superior às meninas com bulimia, ou homens, enfim, de quase 50%. Então, a demanda energética ela começa a crescer porque aquele corpo vai começar a ser nutrido, né? Então, o resumão do trabalho nutricional na anorexia, ele é esse. Eu sempre achei muito curioso, né? Elas têm esse perfil mais perfeccionista, né? Elas são super controladoras. E quando a gente olha, né, o diário alimentar de uma menina com anorexia para uma com bulimia, é muito diferente, né? Então, como é que eu consigo colocar aqui, gente, Você tá muito ruim eu falar sem ver ninguém. As pessoas aqui em cima, acho que não dá. Bom,
o diário alimentar da paciente com anorexia, ele é todo retinho, as linhas são perfeitas, ele é coloridinho, ele tem até um apelo mais infantil, né? Então, elas são bem infantilizadas. Então, é todo coloridinho, com caneta perfumada, né? Pelo menos da experiência que eu tenho. A linha retinha, tudo... A escrita, por mais que seja numa folha sulfite, ela é perfeitinha, tudo alinhado. Na bulimia, não, né? Por elas terem já esse perfil mais impulsivo, elas têm alimentação caótica, isso reflete de uma maneira incrível no diário. Então, a folha de papel que a gente faz, o diário alimentar, as linhas são tortas, a escrita também não tem padrão de refeição, às vezes é uma coisa só a alimentação, né? Então, bem... Acho que expressa muito bem, né, o perfil das pacientes, o próprio diário alimentar. Quando a gente fala na bulimia nervosa, são meninas e meninos que têm ali um IMC geralmente na eutrofia ou sobrepeso, então não estão emagrecidos. E a gente tem no consultório, né? Quando elas chegam no consultório, a maior parte das vezes a grande demanda é para cessar essas compulsões. Então elas não chegam com uma consciência de que elas têm um transtorno alimentar, né? O bulimia às vezes tem, mas o que elas chegam é assim, olha, eu não aguento mais, eu não tenho controle, né, com o que eu como, e eu tento fazer dieta, eu tento comer direito, eu tento comer certo, e eu não consigo, né, eu não consigo, eu não tenho, sei lá, disciplina, foco, então elas têm essa demanda. E aí enfim, elas não conseguem perceber que a questão da compulsão está na restrição, que eu já vou chegar. Então elas não só têm esse histórico frustrado de dieta, mas elas já têm esse padrão alimentar caótico. Então, por exemplo, uma menina que chega de manhã com um café da manhã mais, entre aspas, adequado ou esperado, e aí de repente aquele almoço tem um macarrão, aí daquele macarrão ele já desenrola, porque o macarrão é massa, não pode, aí já vem uma sobremesa, aí de repente já vem a compulsão. Então, algumas vezes isso também é bem característico. Em relação à compulsão alimentar, tem uma das explicações, né, mais fisiológicas de que o nosso corpo ele tem um set point, que é um peso ali que a gente tem, né, um peso médio. E que todas as vezes em que a gente faz uma dieta e tenta baixar desse set point, o nosso corpo ele tem ali um mecanismo de liberação de neurotransmissores e hormônios para que a gente realmente fique ávida pela comida, né? E aí o nosso corpo voltaria para aquele peso. E isso em longo prazo, em tentativas de dieta, vai desregulando todo um sistema nosso de fome, de saciedade, e esse nosso set point, que, por exemplo, seria 60 quilos, eu tento chegar nos 55, começa a aumentar. Então, ele começa a ir para 65, 70, como uma forma de proteção para o corpo. Além disso, né, em relação além dessa explicação fisiológica, se a gente pensar em comportamento ou fatores ali psicológicos, a gente tem a questão da dicotomia alimentar, então são padrões ali de frango é ok, é bom, mas a batata frita é ruim. Então, se eu comer a batata frita que é ruim, vou comer então um hambúrguer, um milkshake, vou aproveitar. Então, tem essa dicotomia, né, da gente julgar alimentos como bons e ruins. Né? E aí, sempre que a gente comete um pecado ou come um alimento ruim, isso gera uma compulsão, enfim. Tem a negligência dos nossos sinais internos de fome e saciedade, né? Então, negligenciar a fome também gera compulsões. Essa visão perfeccionista, né? Que tem que estar perfeita a dieta, né? Não pode comer 2, 3 fatias de pão, se não comeu 1,5, que era o que estava prescrito, então já desanda tudo, né? Enfim, tem todas essas questões que mais para frente eu vou falar um pouco mais. Quando a gente trabalha com as meninas, né, com compulsão, com os meninos, eu falo meninas porque acho que 97% do meu público é menina e eu tô super com mulheres na cabeça sempre, quando eu vou explicar. A gente precisa sempre, isso é um livro da Marley, né, de transtornos alimentares, eu esqueci de colocar a referência, depois eu ponho para vocês. A gente precisa explicar o que seria um comer normal, um comer exagerado e uma compulsão.
Então, hoje a gente fala muito que as pessoas têm compulsão, ou eu tive uma compulsão porque eu comi uma barra de chocolate. Isso não é uma compulsão. Então, isso precisa ficar bem explicado, até para que elas consigam preencher o diário de uma maneira adequada. Nós precisamos trabalhar a questão da imagem corporal, né? Enquanto a anoréxica ela tem ali uma distorção da imagem, né? Então ela se vê, não só uma distorção, mas uma insatisfação, mas geralmente elas se veem maiores do que elas são, e aí para isso a gente tem trabalhos com fisioterapeutas, enfim, que nos dão esse suporte. Geralmente a menina com bulimia ela tem mais uma insatisfação corporal, né? O Dr. Arthur mencionou algumas silhuetas, ali a gente usa muito a Kakeshita, que é uma escala de silhuetas, em que a gente coloca, em que a paciente escolhe o que ela acha que ela representa, né, dentro da silhueta, são várias, cada uma diz respeito a um IMC, e o que ela gostaria de ser, né? E com isso a gente vê o que ela realmente é e consegue perceber se ela tem essa distorção, insatisfação. Também é uma ferramenta que a gente na nutrição usa. Então, trabalhar essa insatisfação corporal, a gente precisa trabalhar o planejamento alimentar. Então, assim como na anorexia a gente precisa da prescrição dietética, né? Na menina com bulimia, né, do paciente com bulimia também, a gente precisa estruturar esse dia. Então, a gente precisa definir um café da manhã, um lanche, um almoço. A gente tem que evitar deixar a paciente com fome. A gente negocia as purgações e as compensações. Então, se eu recebo eu não, né, como protocolo ali, uma menina que está vomitando 8 vezes, 10 vezes por dia, a gente vai negociar para que ela vomite 5, né? Não é assim, não vomita mais. Tem uma negociação. Ou às vezes toma uma cartela de laxante, então a gente vai negociar para que ela tome um pouco menos. E aí a gente vai negociando e até o momento que a gente fala que ela consegue bancar aquele alimento. No diário da bulimia, né, da menina com bulimia, do paciente com bulimia, a gente tem, né, a coluna de que, assim como na anorexia, né, de horário, o que você comeu, o quanto, aonde você estava, com quem, o seu nível de fome, de saciedade, e se você considera que aquilo foi uma compulsão, se foi planejado, se teve purgação, se a purgação, o que foi. Então, a gente trabalha todos esses aspectos. A gente trabalha evitar os gatilhos. Então, se ela tem uma questão ali com leite moça, né, com leite condensado, então, num primeiro momento, retirar os alimentos gatilhos da casa, né, e ir reintroduzindo aos poucos. Ou se ela gosta muito de brigadeiro, isso é um gatilho para compulsão, no primeiro momento a gente retira, e aí depois a gente vai programar essa reintrodução. Então, então chegou o momento em que a gente vamos comer esse alimento. Como você vai comer, com quem? Então, tem todo um trabalho nesse sentido. Uma característica legal de vocês observarem, né, que a glândula aqui, ela fica bem inchada, né, então às vezes, eu me lembro que quando eu fazia estágio no HC e as pacientes estavam com o cabelo preso, a gente conseguia ver a glândula aqui bem inchada, né, de tanto vomitar. Elas têm muitas vezes o refluxo, porque como elas provocam muitas vezes o vômito, a cardia, ela fica bem relaxada, né, a gente perde ali aquele tônus. Então, elas começam a ter refluxo e muitas vezes elas já conseguem vomitar sem usar nada. Elas não precisam colocar o dedo, né? Às vezes elas curvam para frente e já vomitam, né? Tamanha habilidade que elas vão desenvolvendo para essa purgação. A constipação, irritação gástrica, baixa motilidade e os dentes. Muito dentista, né, desconfia que a paciente tem bulimia por conta do esmalte dos dentes. E a gente tem aqui esses sinais de Russell aqui, que é o calo aqui na mão, que também é um indicativo de provocar vômitos. E aí elas têm um ciclo, que é esse ciclo que eu também peguei do livro, que é o ciclo da restrição, compulsão e purgação, que é o que a gente trabalha muito com elas, né? Então elas têm esse sentimento, que não é um sentimento, mas de que eu me acho gorda, então ela come para se confortar, então eu me sinto mal, e aí ela vai ou vomitar, ou tomar um laxante, né? Ou fazer uma compensação, que é a atividade física em excesso, ou jejum, ou comer menos na outra refeição. Aí ela se sente culpada, perde o controle, tem uma compulsão, enfim, né? Esse todo é o ciclo.
E aí, quando a gente fala nisso, né, que é aí que começa o meu discurso mais crítico, a gente vê muito, né, que até o Dr. Arthur colocou essas dicas de blogueiras, mas a gente vê nutricionistas, médicos, falando, não, mas se você comeu muito, come menos no outro dia. Então, são coisas que a gente fala, que estão normatizadas, e que se a gente ampliar esse olhar, né, será que a gente não está ensinando ali, né, um método de compensação? Né? E como é que é esse pensamento, e como é que é ensinar isso para uma paciente e ela ir replicando isso, como não vai virando uma bola de neve, e de repente, quando a gente vê, ela está tendo compulsões, daí ela tenta segurar, não dá conta, e fala, bom, deixa eu tomar um laxante. Né? Então, eu acho que a gente tem uma posição aqui de muita responsabilidade quando a gente fala de comida, né? A gente precisa de um planejamento alimentar regular, planejar as compras, então as compras também, né? Isso a gente usa também para as pacientes com transtorno da compulsão alimentar, de não ir fazer compras com fome, às vezes a gente faz a lista de compras junto e aí fazer um acordo de que vai ser comprado só o que está na lista. Evitar a pesagem, né? Porque elas têm isso de vomitar e se pesar, ou se pesar diversas vezes ao dia. Então, a gente proíbe a pesagem ou pede para que elas sejam pesadas ou em acompanhamento terapêutico ou com a nutricionista, até porque se tem uma questão em relação ao peso, ou se ela ganhou o peso, a gente consegue trabalhar isso durante o atendimento. A gente trabalha com essa escala de fome e saciedade, né, para voltar a ter contato com esses sinais internos, com a vontade também, né, que a gente fala de vontadezinha, vontade e vontadezona. Depois eu explico melhor que tem no comer compulsivo, e com o diário alimentar. Bom, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem um dado, eu peguei no mesmo livro de transtornos alimentares, eu tenho ele aqui, depois eu pego para vocês, que 50%, né, das pessoas com obesidade apresentam o transtorno da compulsão alimentar. Então, eu acho importante a gente não estigmatizar as pessoas gordas, porque não são todas que têm a compulsão e a gente tende a estigmatizar. Não cair nesse tipo de preconceito, né? Então, claro que com o transtorno da compulsão alimentar, diferente da bulimia, ele não tem um movimento de purgação ou de compensação, em algum momento essa pessoa vai ganhar peso, porque existem compulsões que somam 3.000, 4.000 calorias em uma compulsão, né? Então a gente precisa, além de fazer o trabalho de reorganizar o dia, né, de lidar com as compulsões, de olhar para como que nutricionalmente eu consigo acolher e ajudar essa paciente. Então, quais estratégias? Às vezes, alimentos mais apimentados, azedos, tomar um copo de água, respirar, esperar 15 minutos. Então, a gente usa de alguns manejos, junto com a terapia, principalmente cognitivo-comportamental. É muito importante que o nosso planejamento alimentar, ele, para essa paciente, seja bem diversificado, não entre na monotonia, né? A gente vai ensinar novamente esses sinais de fome, de saciedade, trabalhar em respeitar essa saciedade. A gente precisa também trabalhar a relação da expectativa do peso, né? Porque geralmente elas têm uma expectativa, isso acho que qualquer paciente, de perda de peso muito grande. E geralmente quem vem de histórico de dietas, né, durante muito tempo, isso dá um impacto no corpo, no metabolismo, num grau que eu não sei o quanto que a gente consegue realmente fazer esse paciente perder peso, no tanto que eles querem. Então, essa negociação com o peso, ela é importante. Existe, obviamente, a melhora na qualidade alimentar, porque a gente que trabalha com abordagem comportamental, a gente passa muito a gente é visto muito como um nutricionista que não se preocupa com a qualidade, né? Porque muitas vezes a gente incentiva o consumo de um hambúrguer, né, de um doce, e não é isso. A gente precisa normatizar o comer, né? Que é isso que eu vou falar na outra parte. Então, a gente trabalha sim com a melhora na qualidade alimentar, mas a gente precisa trabalhar com a questão da dicotomia, né? Com essa coisa de que se eu comi um pão, eu cometi um pecado, e não é nada disso. E aí a gente usa algumas estratégias do mindful eating, né? De comer com atenção plena, e a atividade física, a gente incentiva, né? Para que essas pacientes fiquem mais ativas. Isso é um exemplo de escala de fome, existem várias, a gente tem o odômetro da fome, tem essa escala, tem uma tabela, né, de escala de fome.
em que a gente vai trabalhando essa percepção. Então, por exemplo, o 10 e o 1, né, tanto o muito cheio, desconfortável, quanto o 1, que é o vazio com muita fome, é um sinal vermelho de que a gente deixou, né, tanto a saciedade quanto a fome em extremos que não deveria. Então, esse tipo de coisa vai sendo trabalhado, né? O Mindful Eating tem uma série de exercícios muito legais, então tem do copo da água, tem da uva passa, que ajuda muito, né? Esse comer de uma maneira mais atenta e com calma é muito bacana. A gente trabalha com a fome física, a fome emocional, com a vontade, né? Então, quando eu falo em fome física, eu estou falando dessa fome, né? Dessa fome 1, 2, 3, que é fisiológica, que a gente precisa colocar a glicose para dentro. Quando eu estou falando da fome emocional, eu estou dizendo dessa fome que vem para a gente entorpecer um sentimento, que a gente não sabe lidar. Então, isso é trabalhado com elas também, e nisso o diário alimentar é precioso, porque nos episódios de compulsão, se a gente vai revendo o diário alimentar da paciente, a gente consegue ver inúmeros gatilhos, crenças ali, pensamentos centrais, e aí a gente consegue trabalhar essa questão emocional, e aí o psicólogo começa a munir o paciente ali com as ferramentas para lidar com essas questões. O Mindful Eating tem, por exemplo, os 9 tipos de fome, né? Então, trabalha muito com a fome dos olhos, né? Que você gosta de um prato colorido, um prato mais homogêneo. Aí tem a fome do ouvido, né? Que é o escutar, que nem a Ruffles, né? Que aquilo lá pega muita gente para a fome do ouvido e pela fome da boca no sentido da crocância. Então, enfim, são várias fomes e eles trazem, né, essas características e isso vai gerando um autoconhecimento muito bacana. No diário alimentar, aqui estão as colunas que a gente tem, né? Então, qual que foi o horário que a pessoa fez a refeição, qual refeição que era, então, o que ela comeu e a quantidade não em gramas, né? Mas em 2 colheres, uma fatia média, onde ela estava e com quem, se foi planejado, né? Qual que era o pensamento e o sentimento. Eu estava pensando que eu briguei com a minha mãe porque ela me chamou de gorda, enfim. E o sentimento, me senti fracassada, destruída, enfim. Aí elas vão falando ali. Aí a gente pede essa pontuação de fome, de saciedade. E se foi uma compulsão e se teve purgação ou compensação. Esse é um exemplo do diário. Esse é mais simples, que esse eu uso no consultório, com comer transtornado, né? Então, aqui a gente coloca o horário. Depois, enfim, vai preenchendo as colunas. E a gente pode alimentar essas colunas da forma como a gente quiser, até, né? Além dessas, né? Se tiver um paciente com alguma necessidade, a gente pode expandir esse diário, né? Essa coluna com quem costuma ser importante, porque é comum elas, muitas vezes, quem tem compulsão, né? Ou a menina com bulimia, às vezes na frente, né, dos outros, elas são super comportadas, no sentido de que comem pouco, né? Então, tão comportadas, e aí elas cometem a compulsão escondidas, né? Ou às vezes a gente percebe que sempre depois de uma refeição com alguém vem uma compulsão, e a gente também consegue trabalhar ali esse planejamento e e precaver, né, o paciente se ele vai, por exemplo, ter um encontro com alguém, a gente sabe que essa pessoa gera inúmeras angústias, então como que a gente pode estruturar ou munir esse paciente para que essa experiência com aquela pessoa seja menos angustiante para ele, por exemplo. É importante a gente pensar que transtorno alimentar não tem cura, né? A gente fala em remissão, então são doenças muito complicadas, né? Um tratamento muito difícil e tem começado cada vez com crianças mais novas. E a gente precisa também tomar cuidado, e aí que até uma crítica que eu tenho até do que a gente fala, né, na mídia, de como a gente distribui as informações e compartilha as informações. Então, por exemplo, eu estava assistindo uma live com umas nutricionistas muito importantes ali da nutrição funcional, né, são doutoras, enfim, mas elas começaram a falar sobre questões de alergia alimentares que nunca são coisas mega comprovadas cientificamente, por exemplo, a sensibilidade ao glúten, não a doença celíaca, e algumas sensibilidades, não exatamente alergias, e que isso poderia ser manifestado num bebê como o bumbum assado.
né? Então, por exemplo, o níquel, que foi, não sei em que planta, que está no solo, e aí começa uma viagem, sabe, nutricional, agropecuária, sei lá o quê. E aí eu fico pensando, uma mãe que escuta uma coisa dessa e o bebê tá com uma assadura no bumbum, sabe, um inferno que não pode virar a vida dessa mãe. Então a gente precisa tomar muito cuidado de como a gente comunica as informações, né? Porque numa dessas a gente começa a ir propagando, né, esses comportamentos mais neuróticos mesmo, né? E aí eu coloquei essa questão simbólica porque eu atendo algumas pacientes que têm, a maior parte que eu atendo hoje tem comer transtornado, mas muitas saem de médicos, de nutricionistas, com prescrição de fórmula fitoterápica para emagrecer ou para não absorver gordura. E aí é uma questão simbólica, né? O que é você consumir o que você quer numa criança e aí você tomar uma cápsula natural? O que a gente não está ensinando para essa criança, né? Será que isso não é, de alguma maneira, normatizando comportamentos ali de transtornos alimentares? E a gente tem também como grupo de riscos atletas, nutricionistas, estudantes de nutrição, educadores físicos, enfim, bailarinas, qualquer pessoa que tem alguma restrição alimentar está num grupo de risco. E aí, agora eu deixei, que eu tinha combinado com a Giovana, eu deixei para falar um pouquinho sobre essa questão da clínica, né, de quem que hoje é a nutricionista na clínica. E essa é uma figura que eu montei para uma aula no Endanger Body, que é um grupo, uma ONG que eu faço parte, que eu gosto muito, assim, que as pessoas elas têm medo de nutricionista, né, e tem razão, porque elas já vão achando que, vai tirar alguma coisa da minha alimentação, né. E aí o nosso grande questionamento, né, e principalmente de quem trabalha com a nutrição comportamental, é sobre o que a comida significa, né? Como que a gente tem comunicado comida. Aí eu coloquei aqui uma frase da Ada, né, que nenhum alimento por si só causa malefício ou benefício à saúde, e que, na verdade, os excessos ou falta constante de alguns alimentos que é prejudicial. Nossa, tá cheio de erro meus slides. E eu coloquei uma frase da Marli Alvarenga, né, do livro, que a Marli Alvarenga ela é uma nutricionista incrível, foi quem começou aqui o tratamento de transtornos alimentares como nutricionista e que trouxe a nutrição comportamental, e que ela fala que os distúrbios da imagem corporal e alterações no comportamento alimentar decorrentes do receio de ganhar peso já são componentes chaves do transtorno alimentar. E aí o quanto que hoje já não está normatizado, né, que quem hoje está satisfeito com o corpo, quem pode falar que está plenamente feliz com o próprio corpo e que em algum momento não faz um manejo ou outro para evitar o ganho de peso. Eu trouxe também, quando a gente fala, né, como tem a Liga de Nutrologia, vou ser bem chata, quando a gente olha a comida para uma questão puramente biológica, eu não faço a diferenciação de alimento e de comida. E se eu estou falando em alimento, eu estou falando de shake, eu estou falando de cápsula de vitamina, eu estou falando sobre uma pedra de gelo. Isso é um alimento. E eu pus a definição de alimento pela Anvisa. E aí a gente não só fala em alimento, mas a gente faz essa coisa horrorosa, que são esses dois corpos. Um corpo gordo cheio de junk food, que é o que é dito, né? Então com hambúrguer, pizza, e um corpo magro, só com vegetais e grãos integrais. Aí a gente posta fotos assim maravilhosas, com mirtilo, que a maior parte da população brasileira não tem nem dinheiro para comprar. E a gente fala em vitaminas, a gente fala que vai comer proteína, o carbo, a proteína, né? Enfim. Mas comida é isso. E é isso que acho que a nossa área da saúde, principalmente a nutrição, precisa trazer essa reflexão. Comida é o americano comendo hambúrguer, é uma identidade, né? É aqui a cerimônia do chá, é um happy hour com os amigos, né? Uma reunião em família, né? Uma família italiana que tem a macarronada, isso é comida. E o nosso discurso, principalmente da nutrição, quando a gente fala sobre nutrientes e sobre essa coisa tão ortoréxica, né? A gente está descaracterizando a comida como uma identidade, como cultura. E aí a gente tem incentivado e prosperado e feito o possível para que as pessoas fiquem mais doentes, né? Aqui tem Gente, minhas referências são toda a da Marli, porque ela, para mim, é Deus no céu e Marli na terra.
isso é uma tabela que tem no livro, né? Que eu pus a referência, pelo menos nesse eu lembrei. Tá aqui a resposta. Depois eu mando os slides para você. Mas aqui é do livro de Nutrição Comportamental, em que ela fala de absolutamente tudo o que está envolvido nos determinantes do consumo alimentar. Então, quando a gente vai comer, a gente, né, o que envolve a escolha alimentar? Envolve sim os nutrientes, mas envolve, né, o que ela fala, a aparência, a higiene, a familiaridade, o odor, então as características organolépticas, o local que você está, quem você é, né? Tem muita coisa que envolve a escolha de uma comida. Eu sei que eu falei que na anorexia, na bulimia, né, no transtorno da compulsão alimentar, a gente trabalha sim com dietas, a gente trabalha com estrutura, porque uma menina com anorexia, se eu deixar ela comer intuitivamente, que eu vou explicar já já o que é, ela não vai comer simplesmente. Então a gente precisa recuperar, são pessoas que estão doentes. Mas quando a gente está falando da nossa comunicação para o público, a gente precisa levar em consideração todos esses outros fatores e isso precisa ser respeitado, né? Então, a escolha alimentar não é só pautada nos nutrientes que esse indivíduo precisa, mas é também pautada em quem ele é, em que ele gosta, né? Aí eu até combinei com o Dr. Arthur de colocar aqui um exemplo de uma receita e eu fiz aqui um exemplo de uma prescrição dietética, né? Então, pensando nisso, né, em quem a gente é, né, na questão simbólica, então quando acabar a quarentena, se minha filha não estiver comigo, se estiver com o pai dela, pelo amor de Deus, porque eu tô cansada mentalmente, porque uma criança na quarentena não é fácil. Por isso que os slides estão desse jeito, assim. Eu quero ir para um pub, tomar uma cerveja, escutar uma banda, comer um bolinho de queijo, pelo amor de Deus, assim, não tô preocupada em dieta, assim, eu quero ver meus amigos. Então, o quanto que isso tem de simbólico, né? Então, o Dia dos Namorados foi simbolizado com chocolate, né? Então, tem tudo isso, a comida tem toda essa carga. E aí, quando a gente passa uma prescrição para um paciente de meia fatia de pão integral, sem glúten, porque o glúten também não pode, com 10 gramas de queijo sem lactose, porque a lactose também, né? Uma fatia fina, e eu sei isso porque eu fiz funcional, então eu sei bem. Uma fatia fina de mamão com mix imunidade. E aí o farelo de aveia, farelo de quinoa, e a chia, que são super caros. E aí um shot detox, que é a folha de couve orgânica. Mas aí você não pode lavar, sabe? E aí ficam umas coisas, a lentilha rosa. Assim, faz sentido, gente? É isso que a gente vê nas mídias sociais, é isso que a gente vê no Instagram, é isso que a gente vê as pessoas com 100 mil seguidores. É isso que elas fazem, e é isso que a população vê. É isso que o nosso paciente, que hoje se olha no espelho e está se cortando, foi isso que ele começou a ver. Foi a partir daí, né? Foi a partir disso e de ter um apontamento, você é gordo, né? Ou, uma vez eu levei a minha filha para pediatra e falaram que ela estava num percentil acima, não estava no percentil 50. Eu falei, mas ela nunca esteve. A gente não pode pegar o recorte de uma criança e não acompanhar uma curva, por exemplo. Isso acontece, né? E aí pediram para eu diminuir o carboidrato de uma criança de 2 anos. Então, de como isso tá espalhado entre os nossos colegas, né? Então, isso precisa ser... A gente precisa olhar com mais cuidado para tudo isso. E aí eu fiz esse slide também do homem, né? Que ele fala que é tão difícil ser um Ken como é ser uma Barbie. Então, a gente tem as meninas sempre ali preocupadas em chegar a um padrão de beleza, que tem também um discurso feminista, que eu não vou entrar, mas existe toda uma questão ali. E hoje a gente tem os homens também cada vez mais falando sobre essa dificuldade de entrar nesse padrão, né? E temos hoje crianças com 4 anos têm falado sobre dieta, que estão insatisfeitas com o corpo porque escutam da mãe. E a insatisfação corporal mais a dieta, então se a gente recebe uma adolescente de 12 anos ou de 9, acompanhada da mãe, isso eu recebo no consultório, e a mãe fala que ela está com a barriguinha, que é a barriguinha que vai ter o estirão, e ela sai com uma prescrição dietética, né, o que a gente não está ocasionando. E aí entra muito do que eu falo da questão da gordofobia, né, e da gente realmente negligenciar uma pessoa gorda ou julgar que ela não é saudável, que ela não come bem, ou que ela não pratica atividade física. E a gente precisa olhar para isso com cuidado, né, porque hoje a gente tem o obeso metabolicamente saudável,
E dependendo do paciente, se é uma mulher que fez dieta por 20 anos e ela chega no meu consultório com 120 quilos, eu não sei o quanto eu consigo fazer com que ela emagreça ou ela, né? Às vezes, o máximo que eu vou conseguir, e eu acho isso maravilhoso, é qualidade de vida. Ela consegue praticar atividade física regularmente, ela come bem, ela melhorou a autoestima dela, ela não fuma, e é isso. Ela bebe às vezes. Então, tem vindo muito, né, que a gente chama dos estudos, o Fat Studies, né? Tem vindo aí uma corrente muito grande, da qual eu tenho entrado cada vez mais, que fala sobre os estudos do corpo gordo, e que eu acho que é importante a gente começar a olhar para isso também. Porque uma das maiores queixas, né, dos gordos é que eles são negligenciados nos nossos consultórios, ou que eles não são feitos exames, né, e que muitas condições são ditas, né, que é por conta da obesidade, e às vezes não. Às vezes eles têm um câncer, ou às vezes eles não são examinados. Quantas mulheres não fazem Papa Nicolau, porque o médico fala que ela não cabe na mesa, e elas acabam com câncer de colo de útero. E fizeram esse estudo, né, falaram que mulheres obesas têm mais câncer de colo de útero, mas na verdade não é que a obesidade levava a câncer de colo de útero, é porque elas não eram examinadas, porque elas não cabiam na mesa. Então, não tinha uma medicina preventiva ali, né? Então, a gente precisa olhar para isso. De pontuar o corpo, que é uma coisa que eu falo no meu consultório, eu falo nas mídias sociais, e eu brigo muito em mesa de bar por isso. Já briguei com muitos colegas, que eu falo que a gente não precisa falar que a pessoa tá magra ou gorda. Eu não tô falando de anorexia e bulimia. A gente nem precisa falar para uma... A gente não aponta o corpo de meninas com transtorno alimentar, mas a gente não precisa falar isso. Qualquer conduta que a gente faça em direção à qualidade de vida de um paciente, a gente pode fazer sem apontar o corpo, até porque ele tem espelho em casa. Então, se a gente não está falando de uma distorção de imagem corporal, a gente não precisa falar, né? A gente só pode sugerir, trabalhar em conjunto para que ele tenha hábitos de vida melhores. Esse é um estudo que eu posso mandar para vocês. Eu coloquei a referência, eu não consigo subir aqui mais, mas eu preciso também acabar a aula, né, gente? Senão eu vou ficar falando até... Tem um TED Talk de uma neurocientista, que eu esqueci o nome, que eu printei do TED, daí que eu conheci esse estudo, em que ela traz, né, um estudo muito bacana, que está aqui embaixo, aqui, ó, foi de 2012, em que ela literalmente mostra que pessoas que têm ali obesidade, quando elas incorporam os hábitos de vida saudáveis, como comer frutas e legumes suficientes, exercitar-se 3 vezes na semana e beber com moderação e não fumar, o risco daqui de morte é o mesmo. Então, esse é um estudo legal que eu acho que a gente pode ver. Tem a linha do Health at Every Size, que traz, né, isso também. E é legal a gente entrar em contato, né? Então, de olhar ali com mais cuidado. Em relação ao comer intuitivo, vou falar bem rápido, que é a abordagem que eu uso dentro da nutrição comportamental. Foi feito pela Evelyn Tribole, que é uma nutricionista americana, e pela Elise Rech, que a gente trabalha, eu não consigo trabalhar um comer intuitivo puro com pacientes que têm transtorno alimentar ou que não estão em remissão. Quem está na fase latente, eu preciso trabalhar a prescrição, enfim, eu preciso recuperar essa pessoa, ela precisa estar em remissão. Mas em que a gente vai trabalhar essas questões do corpo, como sinais de fome, de saciedade, a fome emocional, são 10 passos. A gente trabalha sobre a questão da atividade física, desse respeito ao corpo, das vontades, né? Então, quando eu falo vontadezinha, vontadezona, eu sinalizo para minha paciente, falo, ok, né? Você tem vontade de comer um chocolate, mas é uma vontadezinha, é um docinho? Porque se é uma vontadezinha, será que uma fruta não é suficiente? Será que uma fruta seca não é suficiente? Se é uma vontade, vamos, né, programar, vamos atrás do que você realmente quer comer, do chocolate que você quer, vamos fazer um momento gostoso para comer esse chocolate. Agora, se é uma vontadezona, minha filha, vai, come aquele chocolate, vai, né? Não fica segurando, porque daí a gente come abacate com cacau, depois come a bananinha supino, depois vai comendo e come chocolate. Então, isso das vontades a gente usa até para que a pessoa comece também a ter esse critério de escolha, para diferenciar essa negligência da qualidade, né, do que se come, para também atender a sua vontade, né? Então, a gente trabalha com essa permissão incondicional para comer, e isso assusta as pessoas.
Então, se eu não tenho uma paciente com transtorno, eu falo sim, como que você quiser. Isso por si só já diminui muito a angústia, né? E por mais que ela fale que ela quer milkshake todos os dias, o dia inteiro, ela pode fazer isso por 1, 2 dias, no terceiro ela vai comer uma salada, muito provavelmente. Então, ela entende isso. A gente trabalha com esse comer para atender as necessidades fisiológicas e com esses sinais internos. Isso traz uma consciência corporal muito boa, né? Até em relação a como, às vezes, os sentimentos que a gente tem mais incômodos, como uma ansiedade, uma angústia, refletem dores ou sinais no nosso corpo. E aí isso ajuda muito nessa diferenciação da fome. Esses são os 10 passos. E aqui tem também a questão do mindfulness, que acho que eu já estou extrapolando o tempo. Mas em que a gente fala sobre a fome dos olhos, a fome de boca, enfim, que é tudo trabalhado no comer intuitivo, né? A fome de estômago, a fome de tato, a fome do corpo, a fome da mente. A fome da mente é aquela mentalidade de dieta, de eu não posso comer, se eu comi um pão, tem que jejuar depois, ou isso está certo, isso está errado. Então, são crenças que a gente vai trabalhando. E isso daí é bem particular do que eu trabalho na clínica, que eu trabalho principalmente a identidade alimentar dos meus pacientes, né? De como que a partir do que eles são, né? A gente come o que a gente é, né? Então, qual que é a identidade alimentar, o que faz sentido para eles, aí a gente vai equilibrando nutricionalmente aqui. Então, aqui a frase da Marley, que diz aqui que uma atitude normal com o alimento envolve uma compreensão adequada do papel do alimento na vida, então fisiológico, emocional, social, e não se pode, portanto, ter uma definição rígida do que é alimentação adequada sem contextualizar para quem, quando e onde, que é o que eu falo. Não é saudável ir a uma festa infantil e comer frango com batata doce. É saudável, em uma festa infantil, você comer sanduíche de carne louca, porque é o que está sendo oferecido. A gente tem que ter essa capacidade, né, de conseguir comer o que está sendo ofertado se a gente não tem nenhuma condição. Agora, não é saudável a gente comer coxinha de café da manhã, todo dia, né? Então, ter essa contextualização. Então, a função da comida, que também é a frase dela, ela tem funções simbólicas tão importantes quanto as nutricionais, né? Então, obter os nutrientes sem atender à necessidade cultural e simbólica não é saudável. Então, gente, vocês veem que eu me empolgo. Enfim, e isso acho que a grande onda da nutrição que tem vindo agora, espero que ela perdure, é a nutrição comportamental, que traz essa questão do aconselhamento nutricional, né? Então, se tem alguém que fala, né, que diz sobre que essa vontade de doce passe, que não sabe lidar com a comida. Uma das coisas que eu falo muito, né, um exemplo, né, de como a gente lida com isso, eu pelo menos, é ok, né? Essa frase eu peguei do livro, mas é bem característica, é ok. Você é uma pessoa que gosta de comer doce, né? Como que é assumir isso e como que a gente vai incorporar isso no seu dia a dia, né? A gente trabalha em como o nosso paciente come muito mais do que o que ele come. A gente faz consultas ali constantes, né, recorrentes, e esse plano ele é bem individualizado. Acho que ficou bem claro. Eu tinha alguns, eu não sei descompartilhar a tela, eu tinha alguns casos clínicos, mas não vai dar tempo. Eu posso, depois, se alguém tiver uma dúvida, gente, como é que eu faço? Vocês me falem que daí eu posso até mandar. Eu não sei descompartilhar a tela. Tudo bem, não tem problema não. Alguém me ajuda. Mas eu queria agradecer, não sei se alguém tem alguma pergunta, qualquer coisa pode mandar aí no chat para o pessoal responder. E queria agradecer, eu gostei muito da aula, de ambas as aulas. Acho que foi muito bom o conteúdo que vocês passaram. Gostei muito. Obrigada. Pronto. Isso. Ai, gente, obrigada, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, as meninas têm o meu contato, fiquem super à vontade. Posso falar uma coisa? Pode. Eu queria só pegar um gancho numa coisa muito importante que a Natália falou, que a gente é o que a gente come. Imaginem vocês que eu já tratei de um grupo terapêutico,
onde tinha uma menina que ela era meio, digamos assim, em português claro, meio chatinha. Então, tudo que ela falava, começava a sessão de grupo, ela falava alguma coisa, ninguém dava muita bola, e depois ia-se para assuntos, aspas, mais importantes de outras pessoas. Um dia eu propus um jogo que era assim, cada um se apresentaria como se fosse um prato. Quer dizer, se você fosse um prato, que prato você seria? Um E chuchu, né? não, pior, Natália. Sabe que prato que ela era? Ah, Ela era couvert. ai, Ela era o couvert do restaurante. Por que é o couvert? Porque couvert é uma coisa que você pode comer ou não comer, tanto faz, mas mesmo que você coma, não é importante. O importante é o prato que vem depois. Então você come um couvertzinho, assim, no diminutivo de entrada, e vai para o prato principal. E ela era assim nas sessões. As pessoas não levavam ela a sério, porque ela era chata, então ela falava qualquer coisa, todo mundo dizia, ah, claro, 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 e mudavam de assunto e iam para outras pessoas. Então, isso que você falou é mais profundo do que parece. Tá? E também dá só mais uma coisa, dá uma dica para todo mundo, porque não é só uma questão de ser anoréxico ou bulímico, é uma coisa que atinge todos nós. É a história que o Alfredo Halpern, aquele famoso endocrinologista, chamava de síndrome de Jacques. Uma das formas da síndrome de Jacques é, bom, já que eu extrapolei no almoço, então o dia está perdido, eu vou comer qualquer porcaria e amanhã eu volto para a dieta. Já que hoje eu trabalhei demais e essa palestra ia ser até 8h30, já são 9 e tanto, então já que isso aconteceu, quer saber? Não quero nem saber da dieta, hoje eu vou me empanturrar de bolo, de torta, porque o dia foi ferrado, amanhã eu volto para a dieta. Nós todos estamos sujeitos à síndrome de Jacques. Então, todo mundo, por favor, tome cuidado para não entrar nessa, inclusive nós todos aqui. Obrigado. e se comer, tudo bem, né? Come até ficar ok e depois volta para a vida normal. Não precisa. Pode guardar comida para o dia seguinte que sobrar, né? Você pode comer o que você quiser, eu só estou alertando da síndrome de Jacques. Estou Sim, com vontade de comer bolo? Como bolo, tá bom, não enche o saco, deixa eu comer meu bolo sossegado. Tá? Não vem me apontar o dedo, mas eu não vou comer o bolo já que deu tanto problema exato, na aula de hoje, entendeu? exato. Foi um prazer estar com vocês, viu? Quando quiserem, pode convidar, que eu tenho certeza que a Natália volta também, eu também volto. Ah, obrigada, gente. Obrigada, viu, doutor? Foi uma honra fazer uma aula com o senhor, com você. Queria agradecer mesmo, pedir desculpa por todo esse caos aí, por ter permanecido e continuado nessa aula com a gente. Foi muito boa e acho que todo mundo gostou bastante. Então, muito obrigada e desculpa qualquer intercorrência. Já disse, vai ser um dia histórico, um dia que aconteceu tudo que podia dar errado, mas no fim deu certo. Ainda bem. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigado pela aula, foi muito boa. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.